Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nossa aula de hoje vamos continuar a resolver exercícios de cálculo de limites usando leis do limite, que tem sido o que a gente tem feito nas nossas últimas aulas. Bom, então, vou começar aqui pelo seguinte problema: a gente quer encontrar o limite se existir, e no caso aqui a gente vai trabalhar com funções modulares, né? Então, no primeiro limite, a gente tem o limite de 2x mais o módulo de x menos 3 quando x tende a 3. Bom, então lembrando, né? Então, a função módulo de x menos 3 é igual a x menos 3 se x menos 3 for maior ou igual que zero, e vai ser menos x menos 3 se x menos 3 for menor que zero. Ou seja, a função módulo de x menos 3, ela é igual a x menos 3 se o x for maior ou igual que 3, e é igual a menos x mais 3 se o x ele é menor que 3. Certo? Então, por definição, essa função é igual a essa. Bom, então essa função ela tem uma cara para quando x é maior ou igual que 3 e outra cara para quando x é menor que 3. Então, se a gente está interessado no limite dessa função quando x tende a 3, faz sentido a gente abrir esse limite em dois limites laterais. No limite com x tendendo a 3 pela direita, porque aí a nossa função módulo vai ter essa cara, e no limite daquela função com x tendendo a 3 pela esquerda, porque ela vai ter essa cara, para x menor que 3. Bom, então vamos lá, né? Então o limite quando x tende a 3 pela direita de 2x mais, então o módulo de x menos 3, x tendendo a 3 pela direita é igual a x menos 3. Então esse limite é igual ao limite de 3x menos 3 quando x tende a 3. Logo, isso aqui então ficou 3 vezes 3 menos 3 é igual a 6. Então o limite dessa função quando x tende a 3 pela direita é igual a 6. Bom, o limite dessa função quando x tende a 3 pela esquerda vai ser o quê? A função módulo de x menos 3 é igual a quem? É igual a menos x mais 3. Então, isso aqui ficou o limite de 2x menos x, x, mais 3 quando x tende a 3 pela esquerda. Então, o limite dessa função vai ser o quê? Vai ser 3 mais 3, logo isso aqui deu 6. Então, como os limites laterais deram iguais, então, como a gente já sabe, quando os limites laterais dão iguais, é porque o limite dessa função no ponto também vai ser 3. Então, o limite de 2x mais o módulo de x menos 3, quando x tende a 3, isso aqui é igual a 6. Certo? Beleza? Bom, então, dessa maneira, a gente montou a nossa questão. Bom, no nosso segundo limite, o que a gente tem? A gente tem o limite da função 2x mais 12 sobre o módulo de x mais 6 quando x tende a menos 6. É isso que a gente quer. Bom, mais uma vez apareceu essa função modular, né? Então, usando a definição, a gente tem que o módulo de x mais 6 é o próprio x mais 6 se x mais 6 é maior ou igual que zero, e é igual a menos x mais 6 se o x mais 6 for menor que zero. Então, essa função ela é igual a x mais 6 se o x é maior ou igual que menos 6,
e é igual a menos x menos 6 se o x ele é menor que menos 6. Certo? Bom, como a gente quer o limite dessa função com x tendendo a menos 6 e a cara desse módulo é diferente para x maior ou igual que menos 6 e para x menor que menos 6, então faz sentido a gente abrir esse limite em dois limites laterais. Então, quando a gente fizer o limite com x tendendo a menos 6 pela direita, na nossa função módulo a gente vai substituir a expressão x mais 6. Quando o x tender a menos 6 pela esquerda, na nossa função módulo a gente vai substituir por essa expressão menos x menos 6. Certo? A gente calcula esses dois limites e vê como é que fica. Bem, então, a gente tem o limite quando x tende a menos 6 pela direita de 2x mais 12 sobre x mais 6. Então, isso aqui é igual ao limite de x tendendo a menos 6 pela direita de 2 vezes x mais 6 sobre x mais 6. Podemos simplificar esse x mais 6 sem problema nenhum, porque o x está próximo de menos 6, mas é maior que menos 6. Então, o x mais 6 não é zero, é bem próximo de zero, mas não é. Então, a gente pode simplificar. E aí, com isso, a gente ficou com o limite de uma função constante, que é a própria constante. Então, nesse caso aqui, deu 2. Tudo bem? Bom, agora, vamos fazer a mesma coisa agora para o limite do x tendendo a menos 6 pela esquerda. Então, vai ficar 2x mais 12 sobre menos x menos 6. Então, isso aqui ficou o limite com o x tendendo a menos 6 pela esquerda de 2 vezes x mais 6 sobre menos 1 vezes x mais 6. Mais uma vez, esse x mais 6 não é zero, então a gente pode simplificar. O ponto que a gente ficou aqui com 2 dividido por menos 1, que é igual a menos 2. Bom, e aí o que acontece? O que acontece é que os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, então os limites laterais existem, porém o limite dessa função nesse ponto x igual a menos 6, ela não vai existir. Porque para esse limite existir, os limites laterais teriam que ser iguais. Então, não existe o limite quando x tende a menos 6 de 2x mais 12 sobre o módulo de x mais 6. Certo? Então, esse limite não existe porque os limites laterais não existem. Tudo bem? Bom, então, dessa maneira a gente matou a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.